Glória seja dada o nome do Senhor. Será que você pode glorificar a Ele? Porque Jesus é o meu e o seu fiel amigo, e Ele sempre estará conosco. Agora eu quero te pedir que você abra comigo a sua Bíblia. Vamos entrar na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus. Abre comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 26. Aleluia. Mateus, capítulo de número 26. Glória a Deus. Glória a Deus. Abriram a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo de número 26. Hora da palavra, hora de receber algo da parte do Senhor. Os irmãos que estão nos ouvindo, se o áudio estiver bom, amém. Se tiver algum irmão que tiver com alguma dificuldade no áudio, nos avise, mas creio que está tudo bem. Mateus capítulo de número 26, do verso de número 31 até o verso de número 35. Mateus capítulo 26, do 31 ao 35. Todos acharam? Vê Santos Maria, está dando paz do Senhor aqui a todos. Paz do Senhor a nossa irmã. Glória a Deus. Nossos irmãos acharam? Vamos para a leitura da palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 26, verso de número 31 a 35. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E então Jesus disse: todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois que eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem a ti, eu nunca te escandalizarei. E disse Jesus: em verdade vos digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E disse, pois, Pedro: ainda que me seja mister, ou seja, necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Glória a Deus. Sei que pode, sente-se, em nome de Jesus, e vamos participar dessa palavra que o Pai colocou ao meu coração. Na noite de hoje, Deus colocou uma palavra no meu coração, baseado no tema lutando para não negligenciar a Cristo. Lutando para não se descuidar das palavras, dos ensinamentos trazidos por Cristo. Deus colocou essa palavra ao meu coração e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Desliga o fogo da panela, né? Põe o celular lá no vibratório, você que está assistindo pela televisão. Desliga o que está te interrompendo de prestar atenção e foque bastante nessa palavra. Você que puder, deixa a sua Bíblia aberta. Mateus, capítulo de número 26, do 31 ao 35. Deixa a sua Bíblia aberta e vem estudar um pouquinho comigo. O texto aqui é bem conhecido. Jesus está na sua última ceia,
Jesus está na Santa Ceia. E quando Jesus está na ceia, a palavra do Senhor fala que Jesus, ele dialoga com alguns. Esse texto é colocado pelos teólogos como um texto que está incluído dentro do texto da ceia. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus começa a conversar com um, a dialogar com o outro. Ele começa a bater papo com um, a bater papo com o outro. E quando pensa que não, no meio desse diálogo, no meio dessa conversa, no meio desse aparato todo, Jesus, ele vira para os discípulos e ele começa a dar uma orientação para os discípulos. Olha, é o seguinte: a diversidade que vai acontecer daqui para frente é muito grande. Os problemas que vão acontecer daqui para frente são muito grandes. As aflições que vão acontecer daqui para frente são muito grandes. Eu já sei o que está para vir aí para mim. Eu já sei basicamente que eu vou ser preso. Eu já sei que eu vou ser levado à chacota. Mas o que está para acontecer é grande. Só que o que está para acontecer é tão grande que vai inclusive trazer um pouco de dificuldades a vocês. Jesus está basicamente dizendo isso: olha, servos meus, se preparem. Por quê? Porque eu já estou avisando, algo ruim vai acontecer. Vai acontecer alguns probleminhas aí. A palavra do Senhor fala que Jesus traz essa orientação. Jesus traz essa palavra. E olha o que Jesus disse no contexto. A gente só pega esse texto aqui, Marcos, e só fala do Pedrão que negou. Só que o contexto, Jesus não está querendo dizer que Pedro ia negar. Pedro só ouviu a patada de Jesus porque ele pediu. Mas a palavra de Jesus aqui era com todos os discípulos. E olha o que Jesus diz no versículo de número 31. Todos vocês escandalizareis em mim. E ele vai dizer que todos eles, todos os discípulos vão fazer o quê? Vão não negar, mas vão o deixar. O texto é bem específico em demonstrar que Jesus ele está mostrando: olha, vai acontecer um problema tão grande que vocês vão se afastar um pouco. Que na hora em que eu mais precisarei, vocês vão estar meio escandalizados e vão fugir um pouquinho de mim. E aí o próprio Cristo explica: olha, isso é profecia. E a profecia é que o pastor seria ferido e que as ovelhas do rebanho, se dispersariam. Essa profecia é uma profecia direcionada a Cristo como o Messias da igreja. Jesus estaria ferido por causa daquilo que ele teria que passar por mim e por você. E o texto é específico em dizer que quando isso acontecesse, o rebanho iria se dispersar. O rebanho ia cada um para o seu canto, cada um para o seu lado. E Jesus está dando essa orientação aos discípulos: ei, discípulos amados, prestem bastante atenção, porque vai vir uma dificuldade aí, vai vir um problema aí, e o que vai acontecer é que muitos de vocês vão se dispersar. Muitos de vocês vão se sair de perto. Muitos de vocês vão se escandalizar e vão sair de próximo. No meio da maior dificuldade tem muita gente que está se afastando de Cristo. No meio dos maiores poréns tem muita gente que está saindo para de longe. Tem gente que ao invés de se aproximar do mestre, está saindo de perto. Tem gente que ao invés de buscar estar ao lado do mestre, está fazendo o possível para sair de perto dele. E o que Deus colocou no meu coração é: não podemos negligenciar as palavras de Jesus. Pastor, o que é negligenciar? Presta atenção. A palavra negligenciar, ela é um transitivo direto e pronominal.
que é a mesma coisa que tratar com negligência ou descuidar-se ou desleixar-se. Negligenciar é deixar de lado, é abrir mão, é basicamente não ligar para aquilo que está sendo dito. E a mensagem que Deus colocou no meu coração é que tem pessoas que estão negligenciando a Cristo de duas maneiras. Presta atenção aqui comigo. Tem pessoas que estão negligenciando a Cristo, negligenciando as suas palavras, e tem pessoas que estão negligenciando as suas ações, as suas atitudes. Tem pessoas que estão negligenciando as palavras de Cristo, e tem pessoas que estão negligenciando as ações de Cristo. Estão desleixando, estão deixando de lado, estão descuidando-se do que Cristo já disse e do que Cristo fez. E o que Deus coloca no meu coração, e eu preciso te orientar aqui nessa noite, é que em nome de Jesus, abrir mão do que Cristo fez e do que Cristo disse não é, nunca foi e nunca será uma opção viável para se passar esse período de dificuldade. Presta atenção aqui comigo. Não abra mão em maneira nenhuma daquilo que o Senhor Jesus falou e do que Ele fez. O problema é que nos dias de hoje, Marcos, estão abrindo mão do que Jesus disse, estão abrindo mão do que Jesus viveu, estão abrindo mão do que Jesus fez. E o que Deus coloca no meu coração para me ministrar aqui nessa noite é que em nome de Jesus, você vai parar para analisar nas atitudes de Cristo, nas ações de Cristo, no que Cristo fez, no que Cristo viveu. E em nome de Jesus, quando Cristo falou alguma coisa, você vai utilizar essas palavras para você viver. Tem gente que no tempo da pandemia está fugindo de perto de Cristo. Tem gente que no tempo da pandemia está se desvaziando, se deixando de lado. Mas o que Deus colocou no meu coração é que agora mais do que nunca está na hora você se apegar às palavras dEle. Está na hora de você se apegar àquilo que Ele tem para te ensinar. Está na hora de você olhar para o que Cristo fez sobre a sua vida e para você entender de algo muito maior que Ele tem a realizar. E aí, sobre esses dois tópicos, negligenciamos o que Cristo disse e negligenciamos o que Cristo faz. Por que fazemos isso? Por que negligenciamos a Cristo? Qual é o motivo? Eu vou entrar na negligência em si, eu vou falar algumas aqui para os irmãos, mas qual é o motivo real de negligenciarmos? Presta atenção aqui comigo. Os irmãos estão comigo? Quem está comigo diz amém aí no chat. Os irmãos que estão comigo, presta atenção aqui comigo. Quero contar uma historinha para os irmãos. Quero trazer algo interessante para a vida dos irmãos aqui. Você que está assistindo aí de casa, você que está aí, quem sabe com seu marido, com a sua esposa, você que é filho, que está com seus pais, seu pai e sua mãe, presta atenção aqui comigo, olhe para mim aqui e presta atenção. Sabe aquele negócio que dizem que a palavra da mulher é como se fosse uma praga, sabe, Marcos? A palavra da mãe também. Você que está comigo aqui, você está entendendo, os irmãos estão tudo aqui, amém, amém. Sabe quando o marido fala, vou comprar um carro, aí a mulher fala, não compra esse carro não. A mulher não entende nada, mas fala, não compra esse carro não, que senão não vai dar certo. Sabe quando o marido fala, vou pagar essa conta esse mês e não essa. A mulher fala, rapaz, mas não faz isso não, esse jeito não vai dar certo. E ela pode não entender, mas a opinião dela, ela sempre dá. É a mesma coisa que mãe. Mãe, ela sempre faz isso, sempre faz isso. Parece que ela tem um dom sobrenatural de adivinhar o que vai acontecer. Você já parou para analisar? Quando você era criança, não chuta essa bola aí, senão você vai quebrar.
Não chuta essa bola aí, que senão você vai acertar tal coisa. Adivinha na onde é que a criança acerta? Sem tentar. Na onde a mãe falou. Do mesmo jeito que a mãe fala, a esposa também tem esse paradigma. Que eu não sei o que acontece, que quando a esposa diz, meu Deus. A irmã Raquel postou aqui, ó. Quando tá o sol e a mãe manda levar o guarda-chuva, é assim mesmo. Quando tá calor e a mãe fala, vai chover. E não tem nada lá, ó. É exatamente isso que acontece. Vocês já pararam para analisar que se a gente faz de teimoso como marido, ou a gente faz de teimoso como filho, sabe o que acontece? O que é que acontece? Acontece exatamente o que a mãe e o filho disse. É desse jeito, os irmãos estão tudo dizendo, é bem assim, pastor. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com Paulo, com Pedro aqui. Se você não percebeu, Pedro negligencia e abre mão do que Jesus orientou que ia acontecer. E Jesus ele chega e fala, olha, não faça. Aí o que Pedro faz? Ele faz. Mas preste atenção que Pedro, ele faz exatamente que nem nós filhos ou nós maridos. No sentido, ele questiona. Olha ele questionando, olha Jesus, é o seguinte. Pode até ser que todos aí se afastem do Senhor, mas eu não vou me afastar. Eu não vou estar no meio disso aí. Eu não. Aí olha o que Jesus faz. Jesus faz que nem a mãe fala do guarda-chuva. Jesus olha bem no olho de Pedro e fala assim, ó, tá bom. Tu não vai fugir de mim não? Porra, eu tenho uma coisa pior para te dizer. Tu vai me negar. E olha o que o texto mostra. O texto mostra que os discípulos todos iriam escandalizar e se afastar de Cristo. Mas Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, é o seguinte, você vai ser o único que vai me negar. E não vai ser uma não, vai ser 3 vezes você vai me negar. Presta atenção no que Jesus está dizendo aqui. Pedro, abre teu olho. E aí olha o que Pedro fala. Não, Jesus, de maneira nenhuma eu irei negar o Senhor. Os irmãos estão dizendo aqui, ó, o bem que eu te avisei, esse bem que eu te avisei, misericórdia. De maneira nenhuma eu negarei o Senhor. Eu não vou fazer isso com o Senhor não. Resultado, a gente sabe o que aconteceu. Mas por que eu estou focando nessa parte? Porque eu preciso te mostrar qual é o motivo de Pedro negar. Eu preciso te mostrar qual é o motivo da gente inventar de chutar a bola quando a mãe fala que vai quebrar. Qual é o motivo de acontecer alguma coisa quando verdadeiramente fala que ia acontecer. Sabe qual é o motivo? O motivo é que, trazendo do texto bíblico para a gente, Pedro estava se achando. Pedro se achava capaz. Pedro achava ter a condição de saber o que era certo e o que era errado. A mãe tem mais vivência, a mulher eu acho que tem um 6º sentido. E Pedro, ele não ouviu Jesus. E ele negligencia Jesus, por quê? Porque ele acha que ele é o bom. Porque ele acha que ele sabe. Porque ele acha que ele é o tal. E ele fala assim, não, mas eu não faço isso não. Por quê? Porque eu te amo. Eu não faço isso não, por quê? Porque eu sou forte. Eu não faço isso não, por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu faço. Ei, presta atenção aqui. No meio dessa conversa toda, Jesus está querendo dar um alerta a Pedro. Pedro está negligenciando o alerta de Jesus através das palavras. E o que Deus coloca no meu coração é que tem um monte de crente que está negligenciando as palavras de Cristo. Pelo que motivo? Pelo mesmo de Pedro. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu posso.
Eu sei, eu sou forte, eu tenho a condição. Não, mas eu estudei. Não, mas eu isso. Não, mas eu aquilo. Entenda, pelo amor de Deus, eu e você somos 100% dependentes de Cristo Jesus. E aquilo que Cristo Jesus disse não deve ser um motivo para acharmos que temos força para poder competir. Mas aquilo que Jesus disse deve ser um conselho utilizado por nós. E eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Tem um monte de gente que nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de porém, está fazendo sabe o que? Está acabando em se perder, porque está negligenciando a palavra do Mestre, porque está negligenciando a própria palavra de Deus. E o que Deus coloca no meu coração para mim te dizer é: se você negligencia a palavra do Mestre, pode se preparar, que o que Ele disse que ia fazer, vai acontecer. O que Deus me manda dizer nessa noite é: tem muita gente que está sendo pego aí, no meio dessa dificuldade, no meio desse porém. Sabe por quê? Porque está negligenciando a palavra de Deus. E eu quero te chamar a atenção para um alerta que Deus colocou no meu coração nessa noite. Hoje é culto de ensinamento, então eu tenho liberdade para tal. Quero te chamar a atenção para um alerta. Durante a pandemia, tem gente negligenciando. Deus usa quem sabe o teu pastor, Deus usa quem sabe a tua liderança, Deus usa quem sabe aquele que está acima de você na igreja, em alguma liderança na igreja, para poder te falar: ora, lê Bíblia, faz culto doméstico, assiste os cultos online. E sabe o que está acontecendo, Marco? Tem um monte de gente que está petulante igual Pedro, falando: não, é só 15 dias. É só 15 dias que está sem culto. E só durante esses 15 dias que está sem culto, eu acho que eu não preciso orar, não. Só durante esses 15 dias que está sem culto, eu não preciso abrir a palavra de Deus todos os dias para me edificar. Não preciso não. São só 15 dias. Aleluia. Tem pessoas que estão fazendo desses 15 dias de igreja fechada como se fosse férias. Como se fosse férias de estudar a palavra. Como se fosse férias de dobrar os joelhos em oração. Abre a imagem, Paulo, põe a imagem aberta para mim. Como se fosse férias e tá aqui de joelhos dobrados, orando ao Senhor. Como se tivesse de férias, de estar preparando louvor, de estar louvando ao Senhor. Mas o que Deus coloca no meu coração é que esse tempo não é tempo de negligenciarmos a palavra do meu Mestre. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Então por que é que você está desprezando essa mensagem e ao invés de orar, fica até tarde na televisão, fica até tarde no celular, fica até tarde fugindo daquilo que o Senhor Deus te disse? Em nome de Jesus, aquele que negligencia a boa palavra do Mestre, ele está predisposto a viver o julgamento que o Mestre já deu. Aleluia. O que Deus me mandou trazer de ensinamento nessa noite é que o que Cristo nos dá antes do período que nós o negligenciamos é um alerta daquilo que Ele fará lá na frente. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Apocalipse, vai dizer lá no livro de Apocalipse: alguns vão bater na porta, vão querer entrar, e a palavra do Senhor vai dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu fiz isso. Ei, esse é exatamente o sentimento de quem gosta de negligenciar a Cristo. Por quê? Porque acha que já fez demais,
porque acha que o que já fez é suficiente. Ei, todos os dias da nossa vida devemos pegar a palavra de Cristo como a nossa âncora principal, e em nome de Jesus devemos protegê-la e guardá-la no nosso coração. O salmista, ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que eu entendo isso? Como eu não quero negligenciar a tua palavra, eu vou guardar, eu vou preparar, e verdadeiramente eu vou vencer essa dificuldade. Em nome de Jesus, entenda nessa noite: se você negligenciar a Cristo, o Senhor Jesus lá na frente, Ele te esquecerá. Mas o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de nós abrirmos a palavra e de nós trazermos para cada um de nós a palavra de Jesus como nosso foco, como nosso alvo, como nosso âmago. E em nome de Jesus, o que eu te digo nessa noite: Jesus, Ele se responsabilizará. Aleluia. Por que estás negligenciando a Cristo? Tem tanta gente negligenciando a Cristo que usa desculpa, negligencia a palavra de Deus e está usando desculpa agora. Não, mas a igreja faz isso, na minha igreja tem aquilo, na minha igreja tem aquilo outro. Ei, a desculpa é mais um dos motivos de negligenciar as palavras de Cristo. Preste bastante atenção que quando se negligencia as palavras de Cristo, estão desfazendo e deixando de lado aquilo que Cristo deu como ensinamento. E o que tem acontecido nos dias de hoje é que tem muita gente que está negligenciando as mensagens e a palavra de Cristo, a Bíblia em si. Eu posso te trazer um alerta? Se eu posso, diga amém aqui no chat, enquanto eu bebo água. Posso te trazer um alerta? Diga amém. Olha lá, vou lhe trazer um alerta que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor nos diz, eita, meu 10 amém de uma vez só. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele morre. E quando Jesus, Ele morre, eu vou achar o versículo bíblico, que isso aqui o Senhor colocou no meu coração agora, tá? Quando Jesus, Ele morre, Ele é enterrado. E ao Jesus ser enterrado, a gente sabe muito bem a história. Acontece que Jesus ficou dentro daquela cova, dentro daquela sepultura. A gente sabe a história. Jesus ressuscita. Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Dá para você dar um glória a Deus por isso? Diga na sua casa, não precisa digitar não. Diga, glória a Deus, Jesus está vivo. Aleluia. Mataram ele, mas ele está vivo. Aí a palavra do Senhor vai dizer, ainda no livro de Mateus, no capítulo de número 28, vai nos narrar a história, que quando Jesus está no túmulo, Jesus ressuscita. Capítulo 28, Jesus ressuscita. No capítulo de número 28, Jesus ressuscita, aparece a Maria Madalena, a Maria, glória a Deus por isso. E quando Jesus ressuscita, o texto bíblico vai dizer, que tinha 2 guardas, Marcão, tinha 2 guardas. Na onde? Na porta. O guarda estava lá para vigiar o morto. Que incrível, né? Já pararam para analisar isso? O guarda estava lá para vigiar o morto. Eu não reconheço que aqui eles estavam colocando guarda para vigiar o morto porque achavam que alguém poderia roubar. Não. Eu reconheço que eles já estavam acreditando na palavra que Cristo tinha dito antes. Ele ia ressuscitar. Até os inimigos sabem que desdenhar a palavra de Deus não está o certo. Até o inimigo das nossas almas, ele sabe. Até o inimigo de nossas almas, ele sabe que o que Cristo diz é o que nós devemos seguir. Que a palavra de Deus é o que nós devemos seguir. Aí preste atenção. O texto bíblico vai dizer que esses homens, eles não vê o que acontece,
Acontece um terremoto em algumas traduções, em outras vai dizer que a pedra se girou, e na hora Jesus subiu, e aí eles entram lá dentro do túmulo de Jesus, e quando eles chegam lá dentro, aconteceu o quê? Jesus não está mais lá. Estava dobrado o lençol, dizendo que Jesus voltaria, aquilo que Pedro percebeu. Lindo, linda história. Só que presta atenção no que acontece. O texto bíblico está aí, se você quiser abrir a Bíblia, que eu tenho certeza que você nunca se atentou para isso aqui, ó, do verso 11 em diante. Os dois soldados, os dois guardas, eles vão até o príncipe dos sacerdotes, que é quem tinha mandado eles lá, para poder contar que Jesus tinha ressuscitado. E quando eles chegam lá, eles contam exatamente o que aconteceu. Eles contam exatamente assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que na hora que nós estávamos lá, foi como se uma luz acontecesse, um terremoto acontecesse, e ninguém tirou ele de lá, mas ele saiu de lá sozinho, ele está vivo. Quando eles contam essa história, os príncipes dos sacerdotes, os anciões, o texto diz, pega a carteira, não que pegaram a carteira, né? Mas pegaram dinheiro e começaram, ó, a entregar dinheiro na mão dos soldados, Marcos. E o texto bíblico diz, e quando eles estavam congregados, reunidos com os anciões, eles tomaram conselho dos anciões, e os anciões deram muito dinheiro, e eles deram uma ordem. Olha a ordem dos anciões: dizei que naquela noite os discípulos de Jesus vieram e furtaram o corpo de Jesus. Alguém viu isso aqui? Alguém já prestou atenção nesse texto? Se alguém prestou atenção, seja sincero, eu já li isso. Se não, coloca aí que você nunca prestou atenção nesse texto. Porque sabe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, Marcos, é basicamente isso. Os anciãos estão pagando para os soldados pregar uma mentira. Olha para mim aqui de novo, vou falar para você aqui. Os anciões estão pagando para os soldados pregarem uma mentira. Eles estão sendo remunerados para propagar uma mentira. Eles estão sendo remunerados para entregar ao mundo uma mentira. Presta atenção aqui. A palavra do Senhor fala que Jesus, quando foi questionado, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só vai chegar até o Pai se for por mim. A verdade é Jesus. Só que o que preste atenção que acontece é que, infelizmente, a partir deste dia, a partir deste ambiente, algumas pessoas começam a comercializar uma mentira. E o que Deus colocou no meu coração para me ministrar aqui durante essa mensagem, isso aqui eu não preparei não está nem aqui no meu esboço aqui. Deus colocou no meu coração durante a mensagem. É que, infelizmente, Marcos, tem muita gente desdenhando das palavras de Cristo para acreditar em mentiras que estão sendo propagadas por aí. O que tem de crente que está entrando em ondas sem lutar, sem ler, sem pesquisar, sem estudar. O que tem de crente que está só vendo e está indo debaixo de achismo, baseado em um monte de mentira que está sendo pregada, e não analisa as escrituras, e não vai buscar a verdade, e não vai até Jesus. Mas o que Deus coloca no meu coração nessa noite é que estamos no tempo de não negligenciar as palavras de Cristo, e de, através das palavras de Cristo, nos proteger das palavras mentirosas que estão sendo lançadas por aí. Bem, verdade é que a internet é uma grande facilidade. Agora mesmo estou com mais de 40 pessoas assistindo essa mensagem, entre Facebook, YouTube. Mais de 40 pessoas estão nos assistindo aqui agora. A internet nos trouxe facilidades? Trouxe. Só que junto com essas facilidades vieram um monte de coisa que, infelizmente, tem muita gente que não está sabendo usar. Tem muita gente que vai lá, digita lá, ó, uma palavra
para me confortar, uma palavra para me animar, uma palavra para dizer o que eu quero, basicamente. Às vezes a verdade que Cristo tem para as nossas vidas, ela é dura. Às vezes a verdade que Cristo tem para as nossas vidas, ela é dura, sabe por quê? Porque o que eu entendo é que Cristo, no tempo que Ele passou aqui na terra, Ele passou pregando principalmente a santificação da carne. Ele passou pregando a santificação da carne. E já que Ele prega a santificação da carne, e nós devemos viver a santificação da carne por intermédio da palavra, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes a palavra que Cristo tem para nos dar, ela é dura. Ela é dura. Santifica o teu linguajar, santifica o teu modo de agir, santifica o teu modo de falar, santifica o teu jeito de viver no trabalho, santifica o jeito que você se apresenta no ônibus, santifica o jeito que você se apresenta dentro da igreja, santifica o jeito que você se apresenta dentro da sua casa perante os seus filhos, santifica. Aí essa palavra às vezes ela é dura demais, e por a palavra ser dura, cresce um ego dentro do coração do mesmo de Paulo, achando, não, eu sou forte, eu tenho força, eu consigo, eu não preciso orar isso tudo, eu não preciso buscar isso tudo, eu não preciso clamar isso tudo. Em nome de Jesus, se há dentro do teu coração algum ego que acha ser suficiente para poder passar as afrontas, eu tenho uma coisa para te dizer. O próprio Jesus Cristo, Ele disse, ei, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu tenho alívio para a vossa alma. A nossa trajetória ela é duradoura aqui na terra, e ela é pesada, ela é difícil, ela vai gerar cansaço, ela vai gerar fadiga, ela vai gerar tristeza, ela vai gerar amargura. E quando tudo isso acontecer, ao invés de você se afastar, vem até Cristo, porque Cristo, Ele é aquele que te tem palavra de conforto, Cristo, Ele é aquele que te tem palavra de ajuda, Cristo é aquele que te dá força para você seguir. Não é hora de ouvir mentira, é hora de buscar a verdade de Cristo, é hora de buscar a verdade de Cristo. Presta bastante atenção aqui comigo, isso aqui é muito forte. A palavra do Senhor fala que o próprio Jesus, Ele disse, olha, deixa eu ver se eu acho o texto bíblico aqui. Deu um branco aqui agora, irmãos, mas eu acho que na minha Bíblia aqui eu vou conseguir achar esse texto bíblico que Deus colocou no meu coração para me falar, que eu não quero ser falho nas minhas palavras. Oxe. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que o Cristo Jesus disse. João 14. Vou ler o texto para que fique mais fácil. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito. E se eu for vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, Ele está dizendo, olha, não é para entristecer o vosso coração, é para crer. O cansaço ele vem, a luta ela vem, o problema ele vem, mas em nome de Jesus, crê em Deus e crê em Cristo Jesus, que Ele é forte para realizar, Ele tem literalmente a ajuda e o amparo. A palavra do Senhor nos fala que Jesus certa vez Ele disse para os seus discípulos, e esse ensinamento é para nós, esse ensinamento de Jesus é para a vida de cada um de nós. Ei,
tomai sobre vós o meu jugo. E aí o texto bíblico diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente tem que pegar a cruz e seguir. E por que eu estou trazendo essa palavra, irmãos? Porque durante essa fase que nós vivemos aqui na terra, a cruz, ela traz fardo. Vai ter dor, vai ter choro, vai ter dificuldade. É por isso que Jesus Cristo, ele chega para Pedro e para os discípulos todos dizendo: olha, o que vai acontecer daqui para frente é sério. Alguns de vocês vão até querer se afastar. O que vai acontecer daqui para frente é sério. E não adianta a gente tapar o sol com a peneira não, irmãos. Tem muita gente que às vezes até, Marco, fica falando: ah não, mas agora nós estamos no tempo da graça. Concordo. Mas tem gente que extrapola. Estamos no tempo da graça. Agora é só misericórdia. Agora é só graça, é só maravilha. O próprio Jesus disse: ó, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve, mas tem. A cruz não é só levar bonança e receber e ser cheio e ter carro e ter casa, não. A cruz, a troca da cruz com Cristo é basicamente levar consigo também um jugo. E o jugo esse que ele diz a Pedro: olha Pedro, é o seguinte, vocês vão sofrer. Você tem que vigiar porque algumas dificuldades vão vir. Alguns vão escandalizar vocês. Alguns vão chegar para vocês e questionar vocês. E o que Deus coloca no meu coração para me dizer é: em nome de Jesus, não abra mão, porque Cristo Jesus está do vosso lado e Ele vai te dar força, Ele vai te amparar. Eu preciso encerrar, a minha hora já foi. Abra comigo, 1 Pedro. Todo mundo que está em casa, abre comigo, 1 Pedro. Não podemos negligenciar as palavras de Cristo. Não podemos negligenciar a mensagem de Cristo. Não podemos fazer chacota, desleixar da mensagem de Cristo. Não pode, irmão, não pode. Não pode. Porque por aquilo que nós negligenciamos hoje, nós pagaremos amanhã. Tem um monte de gente que durante esse período de pandemia tem negligenciado as mensagens e a palavra de Cristo. Mas o que Deus coloca no meu coração é: vai ter julgamento, vai ter justiça, vai ter juízo. A volta do Senhor está próxima. Ele falou: olha, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu vou trazer vocês para mim. Jesus está dizendo: olha, segue meus passos. É isso que nós vamos trazer aqui agora. Segue os meus passos. Segue o meu direcionamento. Segue os meus passos. Segue o meu direcionamento. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 21. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 21. 1 Pedro, capítulo de número 20, capítulo de número 2, verso de número 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo Jesus, Ele padeceu, Ele morreu por todos nós, deixando-nos de exemplo, para que nós sigamos as suas pisaduras, os seus passos, para que nós venhamos o seguir. Jesus, Ele falou para Pedro. Pedro negligenciou Jesus. Resultado: Pedro negou. Pedro caiu no erro. Pedro caiu na falha. Só que Jesus, Ele ainda falou: olha, você pode ter negligenciado a minha palavra, mas você ainda tem a condição de me seguir. E o que Deus está colocando no meu coração é: não negligencie a palavra e siga a Cristo Jesus. Seguir a Cristo Jesus é basicamente entender o que está em 1 Pedro 2,21. Olha, eu seguir as suas pisaduras é eu primeiro entender que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão. E é eu segundamente continuar dizendo em todas as letras: eu vou seguir os seus passos. Vou seguir os seus passos com amor, com comunhão, com mansidão. Vou seguir os seus passos com fidelidade, com santificação. Vou seguir os seus
passos de viver, pregar, mas também viver amplamente a palavra do Senhor. Vou seguir os passos de atender o chamado do Mestre. E o que Deus coloca no meu coração é: não negligencie as palavras do Mestre, e assim você não negligenciará também o seguir do Mestre. A gente lemos em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu nem vos teria dito que eu vou vos preparar lugar. Olha o que Jesus está dizendo: eu estou indo para cá. Para onde? Para o céu. Fazer o quê? Preparar lugar. Mas por que eu estou indo? Porque durante o período que eu passei na terra, eu me santifiquei. Durante o período que eu passei na terra, eu fiz o que o Pai agradava. Durante o período em que eu estava na terra, eu tinha a condição de falar não para os deleites do Pai, mas eu disse sim, eu não negligenciei a sua palavra. Aí Jesus está dizendo: eu não negligenciei a sua palavra, por isso eu estou indo para lá. Aí Jesus está dizendo: mas é o seguinte, se vocês que estão aí também não negligenciarem, olha o que eu estou dizendo, eu não estou indo para lá para ficar tranquilo, eu estou indo para preparar lugar. E aí o que Deus colocou no meu coração para me ministrar nessa noite: o Senhor, Ele foi preparar o caminho, e Ele foi preparar lugar. E o que Deus põe ao meu coração para me ministrar nessa noite é que já está tudo preparado. O céu já está todo preparado para nos receber. E o que Deus me manda ensinar aqui nessa noite é que negligenciar a palavra de Cristo, os ensinamentos de Cristo e as mensagens de Cristo é basicamente negligenciar e abrir mão e desdenhar do que Jesus já preparou para nós. Olhe para mim aqui, conta para mim aqui, Paulo, para ficar mais fácil aqui, para os irmãos olhar no meu olho aqui, Tem muita gente que está brincando com a palavra de Deus. Tem muita gente que está brincando nesse tempo de pandemia. Tem muita gente que não está orando mais. Tem muita gente que não se santifica mais. Quantos são os que vivem de falar em palavrões, falar em palavras torpes? Quantos são os que vivem de maneira dissoluta? Quantos são os que vivem de vida dúbia? Quantos são os que na igreja é uma coisa, em casa é outra totalmente diferente? Quantos são os que infelizmente estão perdendo a própria casa, a própria família, ou até mesmo a oportunidade de pregar dentro da empresa que vivem? Sabe por quê? Porque não vivem a mesma coisa que vive sentado nessas cadeiras. Mas o que Deus coloca no meu coração é que está na hora de você acordar e reconhecer que há um céu preparado para quem estiver disposto a velar pela palavra de Deus. Está no tempo, meu irmão, de você reconhecer que a palavra de Deus, ela não está voltando vazia, de que a palavra de Deus, ela continua sendo o seu manual de fé e conduta, e de que a palavra de Deus é a única coisa que te direciona para o caminho e te direciona para seguir a Cristo Jesus. E o que Deus coloca no meu coração para me dizer nessa noite é que está na hora de você seguir ao Mestre da maneira correta. Abre mão da forma, ou do erro, ou do pecado, ou daquilo que porventura está te fazendo te afastar de Deus, e entenda que você não está abrindo mão por causa de algo terreno, mas que você está abrindo mão única e exclusivamente para poder mostrar para o inimigo e para o mundo: eu quero viver a palavra de Deus por completo na minha vida. Eu quero santificar a minha carne, eu quero santificar a minha veste, eu quero santificar o meu jeito de falar, eu quero santificar o meu jeito de agir, eu quero santificar o meu jeito de viver. Sabe por quê? Porque estou debaixo de uma promessa. Eu estou debaixo de uma promessa em que eu não vou morar nessa terra corruptível. Eu vou abrir mão do pecado para viver em um lugar de glória. Eu vou abrir mão do erro para
para viver em um lugar de santificação total. Eu vou abrir mão dos desejos carnais, das vontades carnais, para morar em um lugar incorruptível, para morar em um lugar onde não há choro, onde não há pranto, onde não há dor, onde não há coronavírus, onde não há enfermidade. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Se você negligenciar a palavra, você vai estar dizendo: eu estou satisfeito com o mundo. Mas se você aceitar a palavra do bom mestre como a palavra verdadeira, como a palavra justa, você está dizendo para o mundo todo ouvir: eu não sou daqui, não estou acostumado com este mal, não estou acostumado com este vírus, não estou acostumado com essa doença. Eu quero ir para um lugar muito maior, eu quero ir para um lugar muito melhor, eu quero ir morar com Deus lá na glória. As dificuldades são grandes, meus irmãos. Os problemas são grandes. As afrontas vão se multiplicar. Mas quando o nosso foco não é em estar na terra, pode ter certeza que a gente vai passar. Tem gente que está sofrendo mais, sabe por quê? Porque está juntando tesouro na terra. Está achando que ter carro bom, ter casa boa, ter a melhor conta bancária é o suficiente, hein? É o suficiente para te fazer passar os dias aqui na terra. Mas a própria palavra fala que não é para a gente ajuntar tesouro aqui na terra, porque o nosso tesouro está guardado lá no céu. E o que Deus coloca no meu coração para mim te dizer é: viva a palavra, siga a palavra, aplique-se a palavra, e pode ter certeza que há galardão de Deus preparado para a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Encerra aqui a minha mensagem. Não se ache capaz, se ache sempre necessitado do Pai. Não se ache capaz, se ache sempre necessitado do Pai. Não ache estar forte o suficiente. Ache sempre verdadeiramente estar necessitado de uma palavra. Em nome de Jesus, eu quero te fazer um desafio aqui. E o desafio nessa noite é simples, mas é direto. Para você que ouviu essa mensagem, para você que prestou atenção nessa mensagem, eu tenho um desafio para fazer para você. O desafio é simples, mas é direto. Em nome de Jesus, não abre mão da palavra de Deus na sua vida. Não abre mão de se santificar. Nada terreno é suficiente para você abrir mão da palavra de Deus. Quando você abre mão da palavra de Deus, você está negligenciando a mensagem de Cristo Jesus na cruz. O texto da ceia diz que os culpados de Cristo está sendo crucificado. Eu digo isso aqui quase em toda a ceia. Não é aqueles que falaram solta Barrabás. Os culpados, está lá na Bíblia, no livro de Coríntios, o texto da ceia, a gente lê sempre. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Os culpados do corpo e do sangue do Senhor somos nós que estamos indignamente na casa do Senhor, na ceia do Senhor, no culto do Senhor. Estamos de qualquer jeito, estamos de maneira dúbia, estamos de maneira errônea. Mas se porventura você tiver, que o Senhor Jesus nessa noite tenha me usado como boca de Deus para edificar a sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos em casa. Temos 41 agora dispositivos conectados aqui. Alguns irmãos estão assistindo em televisão, a família inteira nos assistindo, e eu fico feliz por isso. Eu quero que você feche os seus olhos em casa. Nós aqui estaremos de olho fechado também. Eu quero te pedir que em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração, pedindo que o Senhor Deus venha nos dar força para passarmos de
debaixo da palavra dele, verdadeiramente tudo. Espírito de Deus, neste momento, Senhor, eu te agradeço por essa palavra de alerta a mim, de alerta a cada uma dessas 45 pessoas que estão assistindo essa mensagem. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, visita a casa que está assistindo essa mensagem, a cada um dos que estão aqui. E se porventura, Senhor, em algum momento o teu filho negligenciou a tua palavra, ou em algum momento, Senhor, o teu filho abriu mão verdadeiramente da tua mensagem, abriu mão da Bíblia, abriu mão dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos doutrinários, por causa de meramente as coisas naturais, coisas carnais, que em nome de Jesus eles venham entender que ainda dá tempo de se arrepender. E em nome de Jesus, Senhor, coloca em nós um sentimento muito maior. Levanta, Senhor, na sua igreja um sentimento de que nós precisamos seguir os seus passos, Jesus, que nós precisamos ouvir a sua voz, e de que nós temos um caminho correto para seguir. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que o Senhor Deus venha nos direcionar, para que nós venhamos sempre lembrar: o meu alvo é o céu, eu me santifico pelo céu, eu me guardo pelo céu, eu vivo totalmente diferenciado pelo céu. Não é para agradar pastor na terra, não é para agradar a igreja A ou a igreja B, é pelo céu que eu vivo algo bem melhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.